decepção para a esquerda no Brasil. Bom, e a gente vai seguir falando sobre vacinação. Tem mais uma informação, mais uma declaração sobre esse caso da vacinação que chama muito a atenção. Segundo o governador de São Paulo, João Dória, a Coronavac, vacina chinesa contra o vírus igualmente chinês, poderá ser aplicada no país, mesmo que não obtenha registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que receba o aval de agências reguladoras de outros países. Ele disse ainda que a Anvisa está sob suspeita de interferências políticas do Palácio do Planalto e, apesar de a Coronavac ainda não ter apresentado os resultados preliminares de seu estudo clínico da fase 3, afirmou que não há outro caminho para a agência que não seja o de dar o registro para a vacina que ainda não foi solicitado. Não, nada a ver, irmão. Ele disse, abro aspas, não há outro caminho que não liberar a Coronavac dentro dos critérios que a Anvisa tem, que são os mesmos critérios de protocolos internacionais de outras agências de vigilância sanitária que também estão avaliando a vacina Coronavac, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo na Ásia. Essas agências, se validarem a vacina, ela estará validada independentemente da própria Anvisa. Foram declarações do governador de São Paulo, João Dória. Fiuza. Aí o governador João Dória avançou o sinal, né? Nós temos tido cuidado para falar sobre esse assunto, é um assunto que é delicado em vários aspectos, né? Envolve muita informação parcial, às vezes damos o benefício aí das premissas trazidas, mas nesse ponto o governador João Dória fez algo muito negativo contra ele mesmo. Porque ele postulou algo que não é possível. Ele postulou algo que fica à margem da lei. Propôs algo que fica à margem da ordem institucional brasileira. Ele está querendo fazer uma teoria de domínio do fato, né, em saúde pública, o que é uma bomba atômica. Ele está querendo dizer que certificações em outros países podem servir para que ele, né, como autoridade, ultrapasse, né, bypasse, como se diz aí no anglicismo, a autoridade nacional. Isso é uma declaração de guerra, Vitor. Isso não é um espírito de boa-fé para quem vive em democracia. Isso representa um espírito beligerante em relação à questão da vacina, e isso não atende às necessidades e aos interesses da saúde pública brasileira. Então, o governador João Dória, com esta declaração, ele afronta as instituições de saúde pública brasileiras, ele inventa uma possibilidade que não é real dentro do Estado de Direito, e ele, de fato, depõe agora de uma maneira patente contra suas próprias intenções no combate à pandemia. Zé Maria já está com a gente de volta. Queremos ouvi-lo, Zé, sobre esses dois assuntos que nós levantamos aqui, a manifestação do Procurador-Geral Augusto Aras ao Supremo, defendendo que caiba aos governadores decidir sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação, e agora essa fala do governador de São Paulo, João Dória, dizendo que a Anvisa está sob interferência política e que a vacina chinesa poderá ser aplicada se for aprovada no exterior por outras agências regulatórias. Zé. São dois assuntos, Vitor, que podem ser unificados, que é a vacina e as dúvidas. Eu acho que está na hora do governo federal assumir mesmo o comando desse processo e, do contrário, o Supremo vai assumir. Eu disse aqui, só falta os ministros do Supremo decidirem sair pelo país, aplicando obrigatoriamente, convocando e mandando prender e aplicando as vacinas. Veja bem o tamanho da dificuldade. São mais de 200 projetos de vacinas no mundo inteiro, né? 15 projetos no Brasil, 5 já passaram da primeira fase. Quando eu digo projetos do Brasil, projetos de origem brasileira, pesquisadores brasileiros em laboratórios brasileiros. 4 projetos são em parceria, né? Um chinês, um alemão, dos Estados Unidos, em parceria com os Estados Unidos, e outro chinês. Então, mesmo esses 4, não há ainda uma vacina formal. Então, o Brasil não pode comprar uma vacina que não existe.
Se a vacina que não existe, não pode também apresentar o tal Plano Nacional de Vacinação, se não existe a vacina. O que há de realidade é uma grande experiência para aplicar vacina e o Plano Nacional de Imunização, que é permanente no Brasil e exemplo no mundo inteiro. Mas acho que chegou o momento do governo decidir. Veja bem, se as 4 vacinas forem aprovadas, o que vai fazer o governo? Ele tem que decidir entre uma das 4. Certamente que sim. Ele não pode ir com as 4, que seria 2 bilhões ou mais de vacinas, e dizer cliente a cliente. O senhor quer da vacina tal ou a vacina tal? O senhor quer... Não existe isso. O governo vai ter que escolher uma, e evidentemente por critérios técnicos, qual a vacina que o Brasil vai adotar. E a partir daí fazer a vacinação em massa. A obrigatoriedade da vacina, o presidente Jair Bolsonaro já descartou. Gente, não há dúvida que é o governo federal que tem que liderar e que tem que comprar e que tem que pagar e que tem que aplicar. A não ser que o governo de São Paulo, João Dória, compre a vacina e aplique no Brasil inteiro. Tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. Ou o Supremo Tribunal Federal é o governo federal que é responsável por esta vacinação. E ele terá que definir por uma. Ele não pode unir todas as vacinas e nem colocar à disposição de cada um para escolher. E a obrigatoriedade, o governo já decidiu que não haverá obrigatoriedade. Mas eu insisto que existe sim argumento legal para obrigar. São 3 legislações. Primeiro é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz lá, inclusive com punição em 20 salários mínimos, para o responsável que não vacinar os menores. Tem punição, inclusive, quer dizer, uma obrigatoriedade. Por outro lado, o sistema de imunização obriga e impõe também restrições de viagens, de matrícula em escola a quem não vacinar. E por último, aquela lei rigorosa que foi aprovada no início da pandemia, uma lei criada pelo ex-ministro Mandetta e pelo ex-ministro Sérgio Moro, que obriga inclusive a fazer exames, além de vacinar. Então eu acho que está na hora do governo definir, assumir a liderança antes que aconteça essa divisão e cada estado haja segundo a sua conveniência. Isso é impossível se pensar num movimento nacional com esta polarização entre os estados. Mas olha aqui, estão discutindo um negócio que não existe, pô. Por que esse pessoal não lembra da frase do Marco Maciel, assim, as consequências vêm depois. Quer dizer, depois que existir a vacina, depois que for testada a sua eficácia, depois de tudo isso, começa a se falar. Agora não, já se presume que a Anvisa está aparelhada, que vai recusar. A vacina foi prometida para dezembro, pelo jeito vem no ano que vem. A vacina Da Pfizer? Pfizer pode vir mais cedo, pode se mostrar eficaz, o governo compra. Agora, tudo isso aí é por que eles não vão cuidar da vida? Desculpa aí, tá? Com tanto problema real para ser resolvido, eles estão discutindo uma bobagem dessa. Discute se o nome é vacina do Butantan ou vacina chinesa. Para com isso. Não existe a vacina. Estão deliberando sobre o quê? Oceana. É isso que o Augusto disse, né? A gente está deliberando sobre uma coisa que não existe, um horizonte que pode ser dezembro com a Pfizer, que pode ser julho do ano que vem com qualquer outra vacina, mas eu acho que tem um ponto nisso tudo aí, nessa declaração e nesse comportamento do governador, que a gente tem que chamar atenção, que é o que o Fiuza disse. Isso aí é uma declaração de guerra. E o que nós temos que prestar atenção é no futuro também do Brasil, se existe aí no radar do governador Dória o caminho para uma possível eleição presidencial, como é que vai ser, como seria então um presidente Dória se como governador ele já quer passar por cima de instituições federais?